Oi, tudo bem? Aqui é a professora Heloísa de Ciências e eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre a poluição atmosférica. Mas para a gente entender o que é poluição atmosférica, a gente tem que saber primeiro o que é poluição, tá? Então, a poluição é tudo aquilo que vai causar alteração, ou seja, que vai modificar as características do ambiente. Pode ser o solo, a água ou então o ar, certo? E parte dessa poluição, infelizmente, é consequência da ação dos seres humanos. Por exemplo, a queimada na vegetação, a queimada de combustíveis fósseis como o carvão, como os derivados do petróleo. Então, um derivado do petróleo muito utilizado é a gasolina, tá? Que serve para abastecer os meios de transporte. Então, tudo isso acaba liberando gases que vão parar na atmosfera. Por esse motivo, poluição atmosférica. Esses gases eles acabam alterando as características da atmosfera. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Então aqui a gente tem uma chaminé que ela está liberando poluentes na atmosfera. Então essa fumaça escura que a gente vê aqui na imagem, tá? Ela é chamada de fuligem, certo? É um material particulado. Juntamente com essa fuligem aqui, a gente tem também gases poluentes, certo? Que vão estar o quê? Poluindo a atmosfera. Bom, aí a gente vai entender um pouquinho sobre os poluentes atmosféricos. Será que sempre existiram? Não. Antigamente, né, há mais ou menos 150 anos, a qualidade do ar era boa. Então, ela era adequada aos seres vivos que viviam no planeta. Mas aconteceu um fato, o que nós chamamos de revolução industrial, que é quando surgem as grandes indústrias. E com isso, muitas substâncias poluentes acabaram sendo lançadas no ar. Além disso, desse surgimento de indústrias, houve um aumento nas cidades, né? Essas cidades cresceram, aumentou também o número na população. Cada vez mais foi preciso o aparecimento de indústrias, né? E tudo isso aumentou a quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Com isso, houve uma alteração na qualidade do ar, ou seja, existem poluentes na atmosfera, tá? Uma outra causa da poluição nas cidades é o que eu havia citado para vocês anteriormente, a queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo, como por exemplo a gasolina, certo? Depois a gente vai ver o que é o material particulado. Esse material particulado, ele está presente na atmosfera, tá? E ele pode ser tanto sólido como também líquido. E ele fica suspenso no ar. Então, exemplo, a fumaça que sai do escapamento do carro, tá? Existem vários gases que são liberados quando essa fumaça ela está saindo do escapamento do carro. Então, a gente tem o gás carbônico, o monóxido de carbono, a gente tem o vapor de água e a fuligem, que são pequenas partículas sólidas, tá? E quando alguém inala essas substâncias que são liberadas, pode provocar agravamento nas reações alérgicas, né? Na asma, no bronquite. Né? Então, essas substâncias são nocivas, ou seja, são prejudiciais à saúde do ser humano, certo? Depois a gente vai ver rapidamente o que são gases poluentes. Gases poluentes, eles estão presentes no ar
E são gases que, como o próprio nome diz, poluentes, eles vão estar poluindo a atmosfera, tá? E aí a gente tem, novamente, o gás carbônico, que ele sai do escapamento de carro, quando acontece a queimada em uma floresta, ele também é liberado, né? A gente tem o monóxido de carbono, o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio e o ozônio. E eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um e quais as consequências desses gases poluentes para o ser humano e também para o nosso planeta, tá? Então, o gás carbônico, né? Ele é um dos componentes presentes no ar. E nas últimas décadas, a quantidade desse gás poluente lançado na atmosfera aumentou muito. E, infelizmente, esse lançamento na atmosfera de forma, né, aumentada causou várias alterações no ambiente, né? E essas alterações acabam atingindo o ser humano, que é quem está poluindo o ambiente, tá? E quais são os fatores? Por que será que houve um aumento na liberação desse gás? Houve um aumento no número de veículos que utilizam a gasolina, o óleo diesel, o gás natural, o etanol. Aumento no número de indústrias que vão utilizar o carvão, o óleo diesel e o gás natural para estarem funcionando. E quando esse material ele é queimado, o que acontece? Liberação de gases poluentes para a atmosfera, tá? Aumentou também o número de queimadas nas florestas, na vegetação. Aquela pessoa que tem o costume de juntar o lixo, as folhas secas e colocar fogo, ela também está poluindo a atmosfera. Ela está lançando gases poluentes para a atmosfera e com isso aumentando então a quantidade do gás carbônico liberado, tá? Infelizmente, né, esse aumento no gás carbônico na atmosfera intensifica o efeito estufa, né? O que intensifica? Ele aumenta esse efeito estufa. E quando acontece isso, a temperatura média do nosso planeta aumenta. Isso é muito prejudicial, tá? Um outro fator prejudicial é quando a gente tem esse gás carbônico dissolvido na água. Ele é um gás que facilmente ele vai se dissolver, ele vai de uma forma assim mais simples, vai se desmanchar na água, tá? E aí essa água vai acontecer o quê? Ela vai ficar ácida. Essa água ácida acaba provocando a morte dos seres vivos, tá? No oceano, a gente tem os corais. E esses seres vivos acabam morrendo porque eles não suportam a acidez, certo? Um outro fator muito importante e altamente prejudicial ao nosso planeta e ao ser humano, né? Quando a gente tem um aumento do efeito estufa, acontece um fenômeno conhecido por aquecimento global. O que é esse aquecimento global? É o aumento da temperatura do nosso planeta, tá? O que eu quero que vocês lembrem: o efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta. É esse efeito estufa que mantém a temperatura agradável à vida no planeta. Porém, quando acontece a liberação de gases poluentes, esse efeito estufa ele aumenta e, consequentemente, a temperatura vai aumentar. Aumentando a temperatura do nosso planeta, sérias são as consequências para o ser humano. Então, por exemplo, as calotas polares, elas vão começar a derreter. Com isso, o nível dos mares aumentam. Aumentam também os desastres climáticos, como, por exemplo, tempestades, furacões, enchentes.
muda o clima, afeta as plantações, né? Em algumas regiões do planeta, o que acontece? Ao invés de ter chuvas e enchentes secas, formam-se desertos. Então, olha só, um simples gás, né? Como ele é prejudicial ao planeta, tá? E aí, né? Além desse gás carbônico, que ele é muito falado, existem outros gases que colaboram para o aquecimento global. O gás metano, da onde surge esse gás metano, né? Quando tenho material orgânico, lixo, algum resto de alimento, algum resíduo sólido, né? Esse material ele vai entrar em decomposição. Os fungos e as bactérias vão decompor essa matéria orgânica e com isso é liberado para a atmosfera o gás metano, tá? Outro gás que intensifica o efeito estufa são os gases do tipo clorofluorcarbono, conhecidos por CFCs, que eles estão presentes em alguns aerosóis, em aparelhos de ar-condicionado e também em geladeira. Mas esse gás, ele foi proibido e tem outros que entraram no lugar, mas que também são prejudiciais, tá? E o óxido de nitrogênio, que ele se forma nos motores dos veículos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre o monóxido de carbono, que é um outro gás poluente, tá? Ele é um gás incolor e inodoro. O que significa isso? Ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele vai se formar quando a queima da madeira, do carvão, do álcool, dos derivados de petróleo não acontece de forma completa, certo? E aí, além de ser um gás poluente, ele pode levar o ser humano à morte. Por quê? Porque ele causa envenenamento. De que forma? Né? Asfixia. O ser humano e os outros seres vivos não conseguem respirar, tá? E aí, esse gás, né? Ele pode ser produzido por diferentes situações, certo? Então, através de aquecedores de água, de chaminés obstruídas, ou seja, aquela chaminé que ela não está funcionando de maneira correta, tem alguma coisa atrapalhando a liberação de gases, tá? De caldeiras, equipamentos portáteis usados para cozinhar, aquecedores portáteis, fogões de cozinha, no motor do carro ligado. E isso é importante. O motor do carro ligado, se ele está no ambiente aberto, esse monóxido de carbono ele vai ser liberado. Mas imagine você está numa garagem toda fechada em que não tem ventilação, né? E esse monóxido de carbono ele está saindo pelo escapamento do carro. Você vai inalar esse gás, né? Você pode sofrer um desmaio, você pode vir a ter tontura, dor de cabeça e, infelizmente, pode morrer. Então, ele é um gás que, além de ser poluente, né? Ele pode envenenar o ser humano e levar o ser humano à morte, tá bom? Agora a gente vai ver dois gases que são, assim, prejudiciais e que causam o que nós chamamos de chuva ácida, tá? Então, são os óxidos de enxofre e de nitrogênio. Então, como que acontece isso? Quando as usinas que geram energia, elas queimam o carvão para estar produzindo eletricidade, quando os veículos utilizam a gasolina ou então o óleo diesel, aparece uma substância chamada enxofre, tá? E esse enxofre, quando ele é queimado, ele vai originar um gás poluente, que nós chamamos de dióxido de enxofre, certo? Na queima dos combustíveis dos motores, além desse, né, vai se formar também o óxido de nitrogênio.
A presença desses dois gases, eles são prejudiciais, eles vão provocar no ser humano a irritação no olho, vai arder o nariz, a garganta, os pulmões e aquela pessoa que tem algum tipo de doença respiratória vai agravar, tá? Então, são gases que são, além de poluentes, né, prejudicam a saúde do ser humano, tá bom? E qual que é o principal problema? Esses gases, eles podem se misturar com vapores de água que estão presentes na atmosfera. E eles podem ser transportados pelo vento, tá? Quando esses dois gases se misturam com os vapores de água, eles podem estar originando ácidos. E quando esse vapor de água ele retorna para a Terra na forma de chuva, a gente tem as chuvas ácidas, tá? E elas são assim extremamente prejudiciais. Por quê? Porque elas podem causar danos nas florestas, elas prejudicam a agricultura, elas vão deixar a água dos rios, lagos e represas mais ácidas e imprópria para a sobrevivência de algumas espécies, tá? E olha só como é perigosa essa chuva ácida. Ela pode corroer estruturas metálicas, monumentos. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, certo? Aqui eu coloquei uma representação para vocês da chuva ácida. Então, aqui a gente tem as indústrias liberando esses gases poluentes. A gente tem os carros que utilizam, né, combustíveis de origem fóssil e com isso liberam gases. E esses gases serão o quê? Lançados na atmosfera, tá? Na forma de partículas. E essas partículas, elas serão transportadas, carregadas por centenas de quilômetros pelo vento. E elas estão lá na atmosfera, junto com os vapores de água. Elas se unem facilmente com os vapores de água. E aí acontece o quê? Quando essa água volta para a Terra, realizando o ciclo da água, o que nós conhecemos por chuva ácida. E os efeitos dessa chuva ácida na natureza, infelizmente, né, são prejudiciais. Então vamos lá. Olha só, lembra que eu falei? Olha aqui, essa estátua aqui, ó, ela foi danificada, tá? Pela chuva ácida. Olha só, é um monumento, né? Que fica na cidade de São Paulo e no ano de 2015 ocorreu essa chuva ácida e aconteceu isso nessa estátua, nesse monumento, assim como também, ó, nessa floresta, tá? Então, olha só, as árvores, elas perderam as folhas, os seres vivos, né, os animais, os pequenos invertebrados que moravam, né, que o habitat deles era essa floresta, o que aconteceu? Morreram, né? Principalmente aqueles que viviam nos troncos dessas árvores, certo? E aí, a gente tem o ozônio, né? Na última atividade, quando vocês fizeram as camadas de atmosfera, vocês viram o ozônio, que é uma camada de gás que ele protege o nosso planeta, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar aqueles raios nocivos do Sol. Porém, ele é um gás poluente, né? Que na troposfera, que é a camada em que nós vivemos, ele é altamente tóxico, tá? E ele pode prejudicar, por exemplo, a asma. Uma pessoa com deficiência respiratória, ele pode prejudicar as pessoas que possuem qualquer tipo de doença respiratória e também cardiovasculares, tá? Uma pessoa que ela é exposta a um longo período por esse gás, ela vai ter o quê? A sua capacidade pulmonar reduzida. Ela pode desenvolver a asma, né? E ela vai ter o quê? A redução na expectativa de vida, certo?
Então, voltando a falar da camada de ozônio, né? Na outra atividade a gente viu a camada de ozônio, ela vai filtrar os raios nocivos do sol, que nós chamamos de UV, tá? Se não tivesse essa camada de gás, com certeza a vida no planeta Terra não seria como é, como nós conhecemos, tá bom? Lembra que eu falei para vocês os produtos, né? O CFC, que vai ajudar a intensificar o efeito estufa? Então, além disso, esse CFC, ele foi muito utilizado entre as décadas de 80 e meados de 1990. Porém, no ano de 1987, aconteceu o Protocolo de Montreal. Diversos países assinaram esse documento com a intenção do quê? De reduzir o uso desse CFC, que nós chamamos de clorofluorcarbono, tá? Porém, como eu já havia dito antes, outros elementos entraram para substituir esse CFC como alternativa para não se utilizar. Porém, eles também causam problemas. Eles são causadores do efeito estufa. Então, a gente tem, né, o hidroclorofluorcarbono, a gente tem o hidrofluorcarbono e a gente tem o perfluorcarbono, tá? Que eles vão estar o quê? Aumentando esse efeito estufa e, consequentemente, fazendo com que aconteça o aquecimento global. Será que nós, né, eu, você, né, a nossa família pode fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida? Para diminuir a poluição, né? Então, aí na nossa apostilinha eu coloquei alguma coisa que a gente pode estar fazendo para estar ajudando o nosso planeta, certo? Então, diminuir o desmatamento, a gente tem que ficar em cima, né? Fiscalizando, evitando queimadas, reflorestar, isso é importante, tá? A gente deve estar plantando árvore, por quê? Porque lembra, a árvore utiliza o gás carbônico na realização da fotossíntese, né? Uma coisa que é muito importante para a gente diminuir o consumo dos combustíveis fósseis. Pegar carona, né? Fazer uso de meio de transporte coletivo, bicicleta, né? Se eu tenho que ir, por exemplo, na padaria, eu não vou pegar o carro e vou até a padaria de carro. Vou fazendo uma caminhada. Isso, além de ajudar o meio ambiente, também me auxilia, né? Promover a instalação nas indústrias de filtros que são capazes de estar o quê? Filtrando esses gases poluentes e monitorar sempre a qualidade do ar, né? Então essas são atitudes que a gente pode estar fazendo e estar cobrando para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, não só a gente, mas como também o quê? O futuro do nosso planeta, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Até a próxima!